A história começa quando um homem caminha por alguns becos e se aproxima de uma porta enquanto respira pesadamente. Antes que ele possa abri-lo, porém, o homem acorda e vemos que é nosso protagonista chamado Benji. Ele caminha até uma cidade próxima e pensa em como poderá receber Icar 6.000 por mês pelo corte de árvores. Recentemente, ele vendeu um rim por 1,2 milhão e seu olho direito por 300 mil. Mesmo depois de tudo isso, Benji revela que ainda tem uma dívida de Ilkus 38 milhões. Sua chita de estimação rosna com raiva, pois quer lutar contra alguma coisa. E então ele explica que um demônio morto geralmente pode ser vendido por cerca de 300 mil. A caça ao diabo facilmente compensa melhor, e Dandy se prepara para usar o Bushido como arma. A cena depois que Genji derrotou a besta e um homem chega para elogiar seu trabalho. Ele explica que a carcaça do diabo renderá um preço justo no mercado negro, e portanto, ele lhe pagará 400 mil por ela. No entanto, o homem revela que ainda está endividado e lhe deverá mais 70 mil. Dandy sai e explica, apoiado, que terá que pagar algumas outras dívidas e só ficará com 1.800 ienes. Eles não têm comida em casa, e os 1.800 ienes terão que durar um mês inteiro. Então o jantar deles terá que ser uma fatia de pão. Perto dali, dois homens discutem como Dandy está saldando uma dívida que lhe foi transmitida por seu falecido pai. O motorista está preocupado com a possibilidade de você não ser um caçador útil, e seu chefe explica que caçadores de demônios legítimos não vendem carcaças de demônios para Yakuza como eles. Então você realmente fará o que ele disser. E o motorista testa, oferecendo-lhe Iku 100 para comer um cigarro. Aí ela o faz com alegria, e o patrão o lembra de não tentar fugir, pois sempre o encontrarão naquela noite, depois morrerão e colocarão você para saborear o jantar. Ao explicar que ouviu pessoas que têm dinheiro para colocar geleia no pão, eles não são capazes de viver uma vida normal, e ele pensa em como isso também significa que nunca terá uma namorada. Uma olhada no passado mostra a data. Então seu pai morreu e o chefe da Yakuza explica que um dia terá para pagar uma parcela de Ugamabino 700 mil pela dívida de seu pai. Quando eles saem, ele encontra um pequeno demônio com uma serra elétrica na cabeça. Ele está preparado para morrer em suas mãos, mas percebe que o diabo está muito ferido. Está claramente à beira da morte. Mas então ele se oferece para deixá-lo mordê-lo desde Devil's Hill, bebendo sangue. Ele explica que não será de graça e que eles terão que fazer um acordo. Eles decidem ajudar um ao outro quando Genji percebe que afinal não quer morrer. E então, ele prova seu valor como caçador de demônios para a Yakuza. De volta ao presente. Aí ele tem dificuldade para dormir, e explica que gostaria de sonhar em comer pão com geleia para poder dividir com Ponita. Ele explica que o sonho também seria conhecer uma garota legal com quem ele pudesse jogar videogame e abraçar, mas então ela começa a tossir sangue. Ele revela que ouviu que sua mãe morreu de doença cardíaca, no momento em que lhe contaram sobre um demônio que precisa ser caçado. A Yakuza é levada para um prédio abandonado, mas não consegue avistar um demônio em lugar nenhum. O chefe elogia Dandy por ser muito útil. Mas as coisas mudaram. E então você é esfaqueado no bolso do peito e perfurado também. E o chefe explica que a Yakuza fez um acordo com o diabo para atingir seus maiores objetivos. Este demônio finalmente se revela e explica que quer todos os caçadores mortos. Ele é o demônio zumbi e zomba da Yakuza por se tornarem seus escravos em troca de um pouco de poder demoníaco. Ele odeia os caçadores por matarem demônios e instrui seus zumbis a separá-los. Então, ela faz o possível para fugir com seu leal companheiro Cheetah. E os dois quase conseguem chegar à saída. Mas por pouco tempo. Ele é pego e brutalmente ferido, pois só consegue pensar em como tudo que ele queria era uma vida normal depois. Então seu corpo desmembrado está em uma lixeira quando um pouco de seu sangue cai em sua boca massacrada. Coloque-o para começar a se acordar e daremos uma olhada em seu passado mais uma vez. Então, ela diz a seu fiel animal de estimação que um dia ele provavelmente morrerá lutando contra um demônio e que seu único arrependimento seria ter deixado Procida sozinho, já que ele pode ser morto por outro caçador. Em seguida, ele explica que já ouviu falar de demônios que são capazes de se apoderar de cadáveres e afirma que, se puder, deveria levar seu corpo.
Dessa forma, pelo menos Pucci também pode viver uma vida normal, morrer em uma morte normal e viver o sonho. DNG não conseguiu então descobrir que partes do corpo começam a se unir e fazer você morrer. Aparece em uma visão com DNG Petit, consegue falar e explica que sempre gostou de ouvir sobre seus sonhos. Kushida faz um novo acordo com a DNG e afirma que em troca de seu coração, a DNG terá que lhe mostrar seu sonho. DNG acorda ileso com uma poça presa em seu peito e clama por Procida, o demônio zumbi, para instruir seu exército a consumir completamente o DNG desta vez. E então você começa a se perguntar se a Yakuza se tornou tão gananciosa. Ele percebe que era o mesmo, pois não estava satisfeito com a felicidade que teve com a pobre Tita e sempre sonhou com algo mais. Tudo o que importa agora, porém, é a luta à sua frente, e ele puxa a corda em seu peito no momento em que é cercado por uma horda de zumbis. O demônio zumbi fica satisfeito ao ver que finalmente acabou. Mas então, ele emerge da pilha para revelar que passou por uma transformação. O diabo não consegue entender como isso poderia ser possível. Mas então, ele não lhe dá tempo para pensar e o ataca instantaneamente. O diabo faz bem em criar distância entre Dante e ele mesmo, mas a sua determinação é implacável. Ele ataca vários zumbis enquanto se aproxima do demônio zumbi e o corta ao meio. Dante agora é simplesmente um caçador de demônios em um prédio cheio de demônios, e ele posa, citando mais uma vez. Ele afirma: quando todos estiverem mortos, ele não permitirá ninguém e continuará seu ataque. Mais tarde, um grupo chega ao prédio e descobre que é tarde demais. A mulher chamada Mishima sente cheiro de dengue e percebe que ele não é humano nem demônio. Então ela pede que o abrace antes que ele caia e ele volte ao normal. Ela confirma que ele não está possuído e explica a Dengue que vieram matar o demônio zumbi. Eles são caçadores de demônios com segurança pública. E ela lhes dá duas opções. Ou ela mata a Dengue como um demônio ou o mantém como humano. Então ela só quer saber o que ele vai comer. E ela explica que ele pode comer pão com manteiga e geleia junto com alguma sobremesa. Dante fica convencido e afirma o quão incrível isso parece no caminho até suas instalações. Maki explica que ela só aceitará sim ou Wolf da Dengue, pois ela não precisa de um cachorro que lhe diga não. E isso faz com que você perceba que a quimioterapia é muito mais assustadora do que ele pensava inicialmente, e lembre-se de como Petit está morta. Mahima então perguntou se ele queria que ela o convidasse para um café da manhã e lhe ofereceu seu casaco. Então ela pensa em como ninguém nunca foi tão legal com ele antes, muito menos uma menina. E ele proclama para si mesmo que a ama, enquanto eles pedem sua comida. Então ela desmaia e explica que as motosserras também o cortaram. Então ele está com pouco sangue no momento. Mishima está curioso. Então ele explica que seu fiel companheiro Patty se sacrifica para que ele possa viver. Máxima explica que não há muitos precedentes para sua condição e nem nome tem. Ela confia no olfato e garante a Dengue que seu melhor amigo está vivo dentro dele. Ele fica feliz em saber que ela está falando sério no sentido literal, mas desmaia apenas para acordar momentos depois na frente da comida. Aí ela finge que ele não consegue comer sozinho para alimentá-lo e ele pergunta que tipo de cara ela gosta. Ele espera ansiosamente pela resposta dela e ela afirma que gosta do tipo Dengue. Esta declaração responderia, e então sua cabeça, quando finalmente chegassem ao seu quartel-general. Mahima explica os benefícios de ser um caçador de demônios com segurança pública, mas ele só consegue pensar em namorá-la. Depois de vestir o uniforme, Dante é apresentado a um colega de trabalho que ele estará acompanhando, chamado Hayakawa. Dante fica desapontado por deixar Máxima, mas ela explica que se ele fizer um bom trabalho, algum dia poderão trabalhar juntos. Dante quer saber se Máxima tem namorado, mas Hayakawa o ignora e leva Tendi a algum lugar para espancá-lo. Hayakawa diz a Dendi para desistir e explica que ele está apenas sendo legal. Hayakawa afirma que apenas caçadores devidamente motivados são capazes de sobreviver e que ela só aceitou o trabalho porque ele está no máximo. Então ela confirma, e Hayakawa explica que avisará Máxima que fugiu ao primeiro sinal de perigo. Então ela revida
e explica que naquele dia ele foi tratado como um ser humano decente pela primeira vez. Ele diz que se isso significa manter sua nova vida, então ele não se importa se isso o matar. Hayakawa não terminou e diz a Denji para não ir atrás de Máxima, apenas fazendo-o perceber que Hayakawa também deve gostar dela. A Dengue acaba com a briga e eles voltam para a sede. Os dois claramente não gostam um do outro, mas Miki explica isso. Então você estará acompanhando como seu carro foi montado. Hayakawa explica que ele já tem criadores de problemas suficientes, mas Mikio lembra que sua equipe sempre foi criada para ser experimental. Ela continua explicando que a Dengue é um ser humano que pode se transformar em demônio. Ele receberá tratamento especial, mas isso significa que se ele se tornar insubordinado, será tratado como um demônio, e eles trabalharão juntos até que ele morra. Depois, Hayakawa explica que eles vão morar juntos, mas tudo o que ele quer saber é se Máxima é uma boa pessoa. Hayakawa afirma que sim e revela que foi ela a pessoa que salvou sua vida. Mas então ela só consegue pensar no dia em que ele poderá abraçá-la novamente no apartamento deles e derrotar Santos com vários congestionamentos espalhados por ele e ficar confortável. No dia seguinte, os dois são chamados para lidar com algo chamado demônio. Hayakawa explica que quando um demônio assume o controle de um cadáver humano, você ganha um demônio. Dangi acredita que isso faria dele um demônio. Mas Hayakawa explica que há uma diferença, que em breve ele verá os dois enfrentarem o demônio, e Hanako os instrui a se transformarem em um demônio e matá-lo para que ele possa descobrir se Genji será de alguma utilidade. Então, ele USA seu machado e explica que seus poderes de demônio causam muitos danos. Ele simpatiza com o demônio e não queria que ele passasse por tanta dor. No entanto, Hayakawa afirma que eles deveriam ser tratados como qualquer outro demônio e revelou que toda a sua família foi morta por um demônio bem na sua frente. Ele quer fazê-los sofrer o máximo possível e se pergunta se Dante preferiria fazer amizade com eles. Dante explica que se houvesse um demônio com quem ele pudesse fazer amizade, ele o faria, já que não tem amigos. Hayakawa vai embora, e Genji pensa que o que ele realmente estava tentando fazer era manter isso longe de algumas revistas próximas. Dante pensa em como já começou a viver o sonho que promete de uma chita, mas se pergunta se há algo mais. Ele pensa em como Hayakawa deve estar depois de algum tipo de vingança, e se pergunta o que Mishima terá depois. Só então, Dante percebe que o que ele mais deseja é poder estar perto de Mahima. Ele declara que esse será seu objetivo e sai do devaneio porque está de volta à sede. Mahima explica que a segurança pública normalmente envia equipes de 2 pessoas em missões semelhantes, e em breve ele conhecerá seu parceiro. Mishima afirma que ela é uma demônio, no momento em que a garota invade para se apresentar como poderosa. Makin explica que os demônios são alvos de extermínio, assim como os demônios, mas o poder é altamente racional e é uma exceção. Minha câmera os lembra que sua equipe é experimental, e se os superiores decidirem que não estão tendo um desempenho bom o suficiente, tanto a energia quanto a energia serão encerradas. Os dois saem em patrulha evitando áreas povoadas, já que os chifres dos poderes se destacam demais, exigindo que a dengue humana lhe forneça algo para matar imediatamente, pois ela está faminta por sangue. E ele pensa em como dificilmente consegue tolerá-la quando são abordados pela polícia, lembra Stenger. Você se lembra que Máximo disse a eles para dizerem às pessoas que estão na segurança pública. Power explica que ela costumava ser um demônio. Isso era temido por todos, e é provavelmente por isso que eles não conseguem encontrar nenhum demônio. Só então, o poder sente o cheiro de sangue e você deve tentar o seu melhor para acompanhá-la. Eles encontram o demônio por perto, e antes que o homem que o encontrou termine de pedir reforços. Power mergulha. Ela usa seu sangue para formar uma arma e afirma que o assassino é todo dela, enquanto ela observa com espanto. Obrigado por assistir.